Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como tirar o molde de uma peça pronta. Eu sou Maqueline Santos, professora de modelagem e costura. E essa é uma dúvida que me pedem muito e eu vou pegar essa peça que é relativamente bem simples, né? Se a gente vê que ela é uma peça limpa, é infantil e eu vou tirar nesse mesmo tamanho, certo? Mas deixa os comentários o que vocês gostariam de ver e quais peças vocês gostariam de ver tirando, porque eu sei que essa é uma dúvida de muitos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é observar a minha peça, né? Como eu vi, né, eu já mencionei, essa peça ela é bem simples, ela é bem reta. Eu posso até tirar o molde dela só riscando no papel. Mas o que a gente quer é fazer algo bem certinho, né? Pra gente ter o máximo de certeza que a gente quer copiar a peça idêntica. Então, a gente vê que frente e costa tem uma certa diferença de altura. Então, vai ser necessário que eu tire a parte da frente em um papel, a parte das costas em outro papel. Quando eu vou fazer, eu vou deixar minha peça dobradinha aqui de lado, ó, tá? E esse é um conjuntinho, ó. Ele tem um short também, eu vou tirar dos dois, tá? Se o vídeo ficar muito grande, eu vou dividir. Mas vou começar pela blusinha. Eu já peguei aqui um pedacinho de papel, que era uma sobrinha que eu tinha. E a primeira coisa que eu faço para iniciar qualquer molde é sempre desenhar com um esquadro. Como esse molde é pequenininho, eu tô aproveitando as sobras de papel. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o esquadro. Por quê? Porque eu quero que o meu molde seja retinho. Se eu for na mão livre, riscar em volta do papel, a chance dele sair torto é grande. Aí, eu vou pegar aqui, ó, o meu molde, vou pegar a fita métrica. Então, com a fita eu vou medir, a primeira coisa que eu vou medir é a altura da parte da frente, tá? Então, eu vou medir só aqui a altura da parte da frente, ó, 16 centímetros. Eu observo que isso aqui é reto, ele não tem nenhuma voltinha, a frente é reta. E aí, lembrando que esse modelo aqui, olha, ele tem uma partezinha embutida. Então, ele vai ter aqui, ó, 1 centímetro de costura pra dentro. E também vai ter 1 centímetro de costura aqui. Então, se ele tem 16 centímetros de altura pronto, se eu já quero fazer o molde com a costura, eu vou aumentar um para cada lado. Então, ao todo vai ser 18 centímetros. Novamente, eu vou abrir aqui a peça, pegar a ponta aqui, ó, e vou medir essa largura, ó, aqui da parte de cima. 15 centímetros. Como eu estou fazendo meio molde, eu vou colocar 7,5 mais um de costura, então vai ser 8,5. Só aqui em cima, porque você viu que vai fazendo a largurinha lá. Deixa eu desamassar aqui. Então, e eu vou continuar medindo tudo que tiver aqui, né? Aí, eu gosto de medir aberto e dividir depois, porque eu posso errar na hora de dobrar. É igual aqui, ó. Eu vou medir a largura da cintura. Então, eu vou pegar aqui embaixo. Eu não vou esticar o tecido, tá, gente? Você tem que deixar o tecido reto como ele é, sem estar esticado a fibra. 17 até a costura aqui, 29. Então, um truque para vocês medirem, né? Não ter que ficar quebrando a cabeça, que eu sei que muita gente usa já. Aqui no 29, você dobra. Ó, eu vou dobrar e vou descobrir a metade aqui, que é 14,5. Aí, então, eu vou vir aqui na parte de baixo, ó, onde eu já marquei, e vou colocar 14,5 mais 1 centímetro de costura. Então, essa aqui é a largura da peça. Para a gente ficar vendo logo, deixa eu botar de pé assim pra vocês. Eu vou esquadrar aqui a cintura. Aí, tá vendo que quando eu marquei a mão livre, olha só, já deu a diferença de 1 centímetro. Por isso que é importante você usar régua e usar as medidas certinhas. Aí, agora, aqui pra mim fechar, eu preciso descobrir a altura aqui dessa lateralzinha. Então, eu vou medir ela aqui, ó, 10,5 mais 2 centímetros, 12,5 subindo. Aí, eu vou subir aqui, ó, 12,5. E esse 12,5 faz a cava aqui.
Vou botar de novo pra vocês, ó. Se eu dobrar ela aqui, ó, aí eu vou ter a peça aqui, ó. Aí, tá vendo que aqui tá maior a marcação que eu fiz por causa da costura. Mas eu posso usar a própria blusinha aqui pra mim fazer o desenho. Eu coloco ela aqui, coloco ela no ponto. Aí, eu dou um risco aqui de leve. E aí, eu vou pegar a curva. Aqui, ó, essa cava aqui encaixou. E aí, desenho a cavinha. Eu vou conferir se tem alguma diferença aqui, ó. Mas tá vendo que é retinho, ó? Tá vendo que é retinho? Então, a mesma largura que tem aqui no busto. Até porque esse aqui é um estilo, uma blusinha soltinha, né? Então, eu posso subir aqui retinho, ó. Deixa eu conferir com o esquadro, que eu esqueci de esquadrar, eu só risquei. Isso. Aí, botei um pouquinho de diferença. Então, tá vendo? Aqui fica a frente da blusinha, já com costura. Aí, eu vou pras costas, porque as costas, ela é diferente na parte de cima, e além dela ser diferente, as costas também tem botão, tá? Então, vou pegar outro pedaço de papel aqui. Voltei aqui, mais um pedaço de papel pra gente fazer a parte de trás. O que eu quero destacar pra vocês na parte de trás? A gente tem a vira do botão, né? Então, aqui eu vou ter que deixar mais, ó. É inteirinho, não tem costura. Então, é uma dobra, certo? Também a parte de trás, ó, a cava é mais alta. Eu posso usar a frente pra fazer como base? Posso. Mas como a gente tá treinando aqui e aprendendo a tirar o molde da peça, eu vou começar do zero. Então, primeira coisa que eu vou fazer... Peraí, deixa eu ver se tá... Assim. Primeira coisa que eu vou fazer é novamente fazer um esquadro. Só que eu vou deixar um pedaço maior aqui, por causa que primeiro eu vou esquadrar o meio da peça e depois eu acrescento essa quantidade aqui que eu ainda não medi. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um esquadro aqui. Deu uma entortadinha. E aí, eu vou começar fazendo a mesma coisa, medindo os detalhes das costas. Como eu já dobrei aqui, eu vi que as costas têm a mesma largura que a frente. Porém, com a passada do botão, pode ser que tenha diferença, né? Por causa da passada do botão. Então, eu vou medir novamente. Primeiro, a altura do meio, ó. A altura do meio é 16, porém, a alça sobe. Então, eu vou ter que ver primeiro a altura da alça, 19. Então, eu tenho uma diferença de 3 centímetros. Então, eu vou fazer essa diferença? Eu vou colocar aqui, ó, os 19, tá? E vou medir o 16 de baixo pra cima, porque eu preciso fazer a golinha, certo? Então, a altura total da peça aqui é 19, mas aqui no meio, né, é 16, porque tem o desenho, tá vendo? Esse desenho da golinha. Ó, eu tô esquecendo de deixar a costura. Como eu deixei no outro, então, eu tenho que fazer esse igual. Vou consertar aqui. Então, o que eu fiz foi aumentar 2 centímetros, né, aqui. Apaguei os pontos anteriores. Aqui permanece com a diferença de 3. E aqui eu aumentei os 2 centímetros, tendo um de costura para cada lado. Agora, como eu fiz lá na outra, primeiro eu vou acertar a parte de baixo, a largura da cintura. Então, também é 14,5, né? Igual deu lá na 14,5 mais 2 centímetros, 16,5. Aí, eu já vou aqui, ó, esquadrar a peça. Aqui fica sendo a cinturinha. Aí, eu vou seguir esquadrando para cima esse daqui, ó. Aí, a lateral, eu tenho que fazer igual da frente. Então, eu vou pegar o molde da frente, vou medir quanto deu, porque essas duas peças vão se encaixar aqui, ó. E eu vou colocar igual o molde que eu já fiz, 12,5. Aqui na parte de trás, a gente tem, a frente era reta, mas aqui a gente tem essa voltinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou até usar a régua aqui, ó. Eu vou medir
a distância daqui até aqui. Aí, eu coloquei a régua porque ela deixa certinho e eu vou descobrir, ó, 7 centímetros, tá? Então, desse ponto, né, daqui do meio para dentro, são 7. Porém, quando eu vou acrescentar costura em gola, eu não aumento, eu diminuo, porque eu vou colocar aqui e quando costurar, recua. Então, em vez de pôr 7, eu vou pôr 6. E aqui eu já venho aqui, ó, com a voltinha aqui e já venho fazendo a golinha, certo? E a alcinha, ela tem aqui, ó, acho que é 1 centímetro de largura. Deixa eu medir aqui. 1 centímetro. Então, eu vou deixar um de costura para um lado, um para o outro, aumenta 3, tá? Ó, costurou 1 centímetro aqui, costurou aqui, vai ficar só a largurinha da alça. Então, os 2 pontos da alça aqui, e aqui eu já vou fazer a cava. A gente pode observar, posso usar aqui também, como eu usei lá na frente, ó. E essa cava aqui das costas, ela é mais abertinha. Ó, vou fazer um riscadinho aqui de leve. E depois eu pego a régua aqui, ó, e vejo qual se encaixa melhor. Aí. Dá pra ver direitinho. Isso. Lembrando, não vamos esquecer de um detalhe que é o do botão. Vamos ver quantos centímetros passa. 2,5. Então, eu vou vir aqui na parte do meio e vou acrescentar 2,5 centímetros. Esse lado aqui não tem a marcação do meio. Olha, essa aqui dá pra enxergar melhor. 2,5 centímetros. Se vocês observaram aqui, nesse modelo, foi só overlocado e virado. Então, eu não vou deixar espaço para costura. Mas, por exemplo, eu quero dobrar pra dentro. Aí, você tem que acrescentar a costura. Nesse caso aqui, né, me foi pedido para copiar um molde idêntico a esse. Então, eu não vou acrescentar costura, porque aqui é só overlock. Esses detalhes, eu posso estar colocando na peça depois de pronto. Ó, aqui embaixo é reto. Então, fica sendo a parte das costas aqui. Aqui, eu vou dar uma leve subidinha, que é para ele encaixar na gola, certo? Então, aqui é costa e frente. O babado, esse daqui dá pra eu fazer assim, se você quiser, ó, se eu quiser. Eu vou colocar aqui, ó, e vou fazendo assim, pra mim saber quanto que deu de babado. E eu anoto na peça. Por quê? Eu preciso de molde pro babado? Não, porque é uma tira reta. Então, eu vim aqui, ó, 1,10 m de babado, mas a vira. Então, 1,10 m mais 5 centímetros, 1,15 m de babado. Aí, o que eu faço? Eu vou vir aqui no molde e aí eu escrevo aqui o quanto de babado é. A alcinha, a mesma coisa. Eu não preciso fazer um molde pra ela, né? Porque aqui, ó, foi um viés passado na máquina e aí depois cortado. Eu vou medir ela, ó. Essa daqui deu 18 centímetros. Mais um de costura pra cada lado, né? Porque ela é embutida, então 20 centímetros de alça. Todos esses detalhes você vai anotar no molde e aí você já fica com ele certinho. Tô recortando aqui o molde, eu quero mostrar pra vocês como acertar isso aqui, ó. A parte do botão você dobra pra ele encaixar direitinho na gola. Aí, o que você faz? Dobrei, ó. Dobrei, aí eu venho aqui cortar a gola. Aí, na hora que eu vou cortar a gola, eu corto com ele dobrado. Aí, o que vai acontecer? Olha só. Ele já vai ficar com a voltinha certinha de encaixar na hora da costura. Uma coisa que agora eu vou fazer, que eu esqueci, é marcar os detalhes. Aí, por exemplo, o botão, são 3 botõezinhos nas costas, ó. Aí, eu medi aqui, ó. Os botões têm um espaçamento de 7 centímetros um pro outro. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou fazer assim, ó. São 18 centímetros, eu vou marcar o meio, que é 9. Então, o primeiro botão vai ficar aqui. Aí, eu marco 7 centímetros aqui e 7 pra baixo. Por quê? Aqui tem um espaçamento maior, porque vai vir a costura e aí fica certinho. Aí,
A casa do botão vai depender do tamanho do botão que a pessoa for colocar. Essa casinha aqui dessa peça tá com 1,5, né? Aí fica a critério da pessoa que for colocar. Mas eu vou marcar aqui, né? Porque a minha já pediu, já vai fazer, diz que vai fazer igual. Então, eu vou marcar aqui pra ela a casinha, só pra ela lembrar, na verdade, né? É importante a gente lembrar dos botõezinhos. Então, eu vou marcar aqui e agora eu vou colocar os outros detalhes escritos. Pronto, ó, finalizei aqui as anotações, as marcações. Já coloco sempre quando tá com costura e quando está sem costura eu anoto também. Aí, aqui eu coloquei, ó, a alça com 20 centímetros, o babado, que vai ser de 1,15 m por 9 centímetros, tá? Já com costura. Na frente, eu fiz essa anotação aqui, ó, dobra do tecido, porque é uma peça que é inteira. E, se vocês forem ver esse pontilhadinho, deixa eu mostrar na de cá que tem menos anotação, tá vendo? Esse pontilhadinho, que eu lembrei na hora que eu tava anotando, que é esse forrinho de dentro aqui, ó, né? Aí, eu já marquei ele aqui. E aí, na hora do corte, é só a pessoa cortar igual, porém, assim, né? Aí, vai depender da pessoa que for costurar. Bem, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, coloque aqui embaixo, tá? Nos comentários. Deixa o like aí no vídeo e compartilha com as amigas que também têm dificuldade de copiar molde pronto, tá bom? E aí, no próximo vídeo, eu vou vir trazendo a modelagem do short desse conjuntinho.